Olá, vamos ver neste vídeo algumas questões sobre lugares geométricos, conteúdos que penso terem sido abordados no oitavo ano, mas podem ser agora no exame, quer no exame intermédio, quer no exame final, por isso convém sempre rever algumas destas situações. A primeira questão consiste no seguinte: o Miguel vê a televisão na sala de estar, sentado a 3 metros do televisor, 3 metros e exatamente 3 metros. Na figura abaixo está desenhada a planta dessa sala à escala de 1:50. Ok? Temos aqui então a escala do desenho. O ponto A representa o local onde o Miguel se irá sentar para ver a televisão. Recorrendo a material de desenho e de medição, assinala a lápis na planta todos os pontos da sala em que o televisor poderá estar. Apresenta todos os cálculos que efetuares, se traçar as linhas auxiliares, apagas. Ok, então teremos aqui é-nos solicitado que encontremos a região que obedece exatamente a esta condição. E neste caso só temos uma condição. Noutros exercícios podemos ter mais do que uma e teremos de ver então o espaço que existe comum a todas as condições que eu tiver. Neste caso, existe mesmo só uma e teremos de interpretar exatamente o que é que significa esta condição e que tipo de lugar geométrico nos dará esta condição. Então ele tem que estar exatamente sentado a 3 metros do televisor e poderá estar sentado a 3 metros do televisor em qualquer direção. O televisor poderá estar aqui se estiver a 3 metros, mas também se aqui estiver a 3 metros, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Estando sempre a 3 metros do local onde o Miguel está sentado, será sempre possível colocar o televisor. O que teremos de pensar será então qual é o lugar geométrico que me dá exatamente esta condição. E esse lugar geométrico é exatamente a circunferência, ok? Lembrem-se da definição de circunferência. Circunferência é o conjunto de pontos que distam exatamente, ou que estão exatamente à mesma distância de um ponto central, ok? Do centro. Olhem aqui, os pontos andam todos aqui em cima e qualquer ponto aqui em cima estará sempre a uma distância. Imaginem que a distância daqui ao centro será exatamente os 3 metros. Então este ponto está a 3 metros do centro, é exatamente o raio, ok? Este ponto aqui, como também será um raio, também está a 3 metros. Este ponto aqui também será um raio, também estará a 3 metros. Este ponto aqui também estará a 3 metros. Este ponto aqui também estará a 3 metros. Todos estes pontos aqui em cima da circunferência estarão exatamente a 3 metros do centro, ok? Então o lugar geométrico que nos dá esta condição será exatamente a circunferência. É uma questão de agora usarem a escala, e recordem-se de escalas, terão nestes casos muitas vezes de trabalhar com a escala. A escala é muito simples de trabalhar, basta fazer uma regra 3 simples. Nós temos aqui a escala que nos diz que 1 cm no desenho corresponde a 50 cm na realidade. Então vamos fazer a questão 3 metros na realidade, qual será a distância no desenho. Aplicando aqui a regra 3 simples, que eu sei que é 1 cm no desenho estará para 50 centímetros na realidade, então quantos centímetros no desenho estarão para uma questão de fazer aqui a redução? Tem que ter algum cuidado porque aqui terão que ter nas mesmas unidades de medida e 3 metros são exatamente, até vou colocar aqui, 3 metros são exatamente 300 centímetros. Ok? Aqui está feita a redução então de metros a centímetros. Então, aqui será 300 centímetros. Resolvendo aqui a regra 3 simples, teremos então 300 vezes 1 sobre 50. Teremos então que esta operação dá exatamente 6 centímetros. Ok? Então, o Miguel terá de se sentar a uma distância de 6 centímetros no desenho do televisor. É só uma questão de pegarem então na vossa régua, pegarem no compasso, colocarem aqui neste ponto o bico do compasso, abrirem o lápis do compasso até marcar exatamente 6 cm. Eu peço desculpa porque aqui isto poderá ser um processo pouco rigoroso, porque eu não estou aqui a tratar as medidas exatamente como são, vou tratar mais ou menos a olho. O importante aqui é que vocês conheçam
qual ou quais são os locais geométricos que vos dão estas condições que estão a ser pedidas aqui no enunciado. Abrimos então o compasso aqui com esta distância de 6 cm, colocamos aqui o bico do compasso no ponto A e com essa abertura de 6 cm, o que vamos fazer, reparem aqui, terei então aqui os tais 6 cm, e com esta abertura o que eu vou fazer é exatamente marcar aqui a minha circunferência. Eu vou fazer aqui um caso onde as linhas vão fora, que é para perceberem que esta zona não conta. Okay? Esta zona está fora da sala, obviamente não existe qualquer hipótese de eu colocar a televisão fora da sala, não faz sentido, o Miguel tem que ver televisão. E então o que eu criei aqui foi uma região onde todos os pontos, okay? E agora vou marcar quais são os pontos que estão dentro dessa condição, e estes que estão fora não contam. Todos estes pontos que estão aqui em cima desta linha azul, vou lá por aqui, todos os pontos aqui em cima desta linha azul estão todos, e mais este bocado aqui, que ainda está dentro da sala, todos estes pontos aqui em cima desta linha azul distam exatamente 6 cm no desenho, 3 metros na realidade, da posição onde se encontra o Miguel. Ok? Então, onde é que eu poderei colocar a televisão? Exatamente aqui nesta zona. Todos os pontos aqui nesta linha azul estarão exatamente a uma distância de 3 metros na realidade do sítio onde o Miguel estará sentado. O que vos quero também transmitir aqui é cuidado com isto. Neste caso ele tem que estar exatamente a 3 metros. Então serão só os pontos que estão aqui nesta linha. Vocês experimentam exercícios onde tinham um caso, o Miguel tem de estar a 3 metros ou então a uma distância inferior. Então a região já seria exatamente esta, onde está a 3 metros, mas depois toda esta parte. Okay? Toda esta parte aqui para dentro, porque ele teria de estar a 3 metros ou então a uma distância inferior. Se a questão fosse, ele tem que estar sentado a pelo menos 3 metros, então seria esta zona onde ele está exatamente sentado a 3 metros e depois toda a zona maior com uma distância superior a esses 3 metros. Atenção ao que é dito aqui no enunciado. Sentado exatamente a 3 metros, circunferência. Sentado a 3 metros ou a menos, teremos então aqui este círculo. Sentado a pelo menos 3 metros, teremos aqui a circunferência mais a parte exterior à circunferência, porque ele teria que estar sentado a pelo menos, e pelo menos quer dizer 3 metros, ou então mais. Ok, temos então aqui uma segunda questão sobre provavelmente um segundo tipo de lugar geométrico. A figura abaixo representa um esboço de uma estrada, a reta I e os pontos CD, onde se encontram as duas casas. Na estrada circula um autocarro B. Okay? Temos então aqui a nossa estrada, temos aqui um autocarro B a circular aqui na nossa estrada e temos aqui duas casas, okay? Uma casa aqui em C e outra casa aqui em D. A questão é em que ponto da estrada deve ser colocada uma paragem de autocarro de modo a que fique à mesma distância, ok? De modo a que fique à mesma distância de cada uma das casas. O que eu tenho que encontrar aqui será um lugar geométrico em que todos os pontos dentro desse lugar fiquem exatamente à mesma distância destes dois pontos, ok? De C e D. Então o que eu vou fazer aqui, e exatamente o que me estão a pedir aqui, eu vou primeiro aqui unir estes dois segmentos, vou unir aqui então C a D, e o que me estão a pedir será o conjunto de pontos que estão sempre à mesma distância das extremidades destes dois segmentos. E o lugar geométrico que me dá exatamente isso é a mediatriz, ok? A mediatriz vai-me dar exatamente o conjunto de pontos equidistantes às duas extremidades do segmento. Como é que a gente faz a mediatriz com o material de desenho? Podem medir aqui o comprimento CD e depois dividem por 2 e acharão então aqui este ponto, ok? A que eu vou chamar o ponto médio. Okay? Este será o ponto médio. A mediatriz passará por este ponto médio, mas cuidado, isto só por si só não chega, porque por este ponto podem passar aqui inúmeras retas e a mediatriz será apenas uma reta. A mediatriz, ficam já com esta noção, será sempre perpendicular, medida na perpendicular em relação ao segmento de reta.
duas formas de fazer isso. Ou posicionam aqui a régua e colocam aqui o esquadro e traçam aqui um segmento perpendicular e então alongam esse segmento e terão a mediatriz. Ou então pegam no vosso compasso, bico do compasso aqui em C, abrem um pouco mais que metade e dão uma curvazinha, dão outra curvazinha em baixo, depois com a mesma abertura passam o bico para o ponto D e com a mesma abertura cruzam lá em cima e cruzam cá em baixo. Ok? Depois é só uma questão de unir os dois segmentos, passa ali no ponto médio e passa ali naquele cruzamento em baixo. Mais uma vez peço alguma desculpa pela falta de rigor no desenho, aqui é um bocado difícil trabalhar com material de medição. O que eu quero mesmo é que fiquem com as estratégias sobre quais são os lugares geométricos que vos dão estas condições. Ok? Então aqui esta linha é a chamada mediatriz do segmento CD. E a mediatriz é exatamente o conjunto de pontos que ficam sempre à mesma distância das extremidades do segmento. Ok? Por exemplo, um ponto aqui, vou chamar por exemplo o ponto D, ele fica à mesma distância de C e do que a mesma distância de D. Ok? DC será exatamente igual peço desculpa, aqui teria de chamar então o ponto E. Ok, não reparei que já existia ali um ponto D. Só também mudar a cor. Ok, aqui será então o ponto E e o que a mediatriz me disse é qualquer ponto aqui em cima é sempre equidistante das extremidades do segmento. Então CE, ok, será sempre a distância de CE será sempre igual à distância de E até D. Okay? Então temos então aqui o lugar geométrico que nos dá os pontos que estão à mesma distância das extremidades do segmento. O que nos seria pedido aqui é exatamente o local onde eu vou colocar a paragem do autocarro. E reparem, eu vou colocar a paragem do autocarro na estrada, como é lógico, eu não vou colocar a paragem do autocarro aqui. Eu não sei o que existe aqui, nem sei se existe estrada. Né? A nossa estrada está aqui, então o que eles nos estão a pedir é que interceptemos a estrada com a nossa mediatriz. E reparem, interceptando os dois, vamos então concluir aqui que a nossa solução será aqui neste ponto, porque este ponto, estando em cima da mediatriz, é equidistante em relação às extremidades do nosso segmento e está exatamente na estrada onde passa o autocarro. Okay? Então a nossa solução seria exatamente naquele sítio. Fica então aqui a resolução desta questão. Vamos então para mais um lugar geométrico. A questão é a seguinte, onde se deve localizar um conjunto de candeeiros que fique exatamente à mesma distância das duas ruas, ok? Temos aqui então duas ruas, uma que vemos aqui, outra que vemos aqui. O que queremos garantir é colocar candeeiros, mas que eles fiquem exatamente à mesma distância das duas ruas. Isto é parecido com a mediatriz, cuidado, é preciso terem alguma atenção. A mediatriz também vos dá um conjunto de pontos que distam à mesma distância. A diferença é que a mediatriz é sempre o conjunto de pontos equidistantes às extremidades de um só segmento. O que temos aqui é exatamente dois segmentos, ok? Nós temos aqui dois segmentos de reta e precisamos de encontrar um local que fique à mesma distância dos dois, não apenas de um. Se eu quisesse colocar aqui neste segmento, então, por exemplo, aplicava a mediatriz deste segmento, mas dava-me apenas o conjunto de pontos que ficariam à mesma distância das duas extremidades deste segmento e apenas deste segmento. Não é isto que me estão a pedir, ok? O que me estão a pedir é que os pontos fiquem à mesma distância dos dois segmentos. Então, aqui teremos de trabalhar outro tipo de lugar geométrico, que é exatamente a nossa bissetriz de um ângulo. Reparem, se eu aplicar aqui a bissetriz a este ângulo, a bissetriz divide exatamente o ângulo em duas partes e a linha da bissetriz, todos os pontos nessa linha ficarão sempre à mesma distância dos dois segmentos que compõem esse ângulo. Ok? Então, para desenhar a bissetriz, a estratégia que se usa é vocês posicionam o bico do compasso aqui no ângulo, fazem aqui uma abertura,
ok? Abrem, por exemplo, o compasso até aqui. Aqui é indiferente, podem dar a abertura que quiserem. Então fazem aqui este arco, ok? Formam aqui um arco com o vosso compasso. Depois vão pegar no compasso. Colocam aqui o bico do compasso nesta extremidade. Abrem um pouco mais do que a metade. Abre ali. Colocam agora, viram o bico para este lado com a mesma abertura. Traçam e interseta então aquela linha. Depois é uma questão de unir aqui o ponto anguloso com a nossa interseção, ok? E temos então, unindo, o que a gente obtém aqui é exatamente um lugar geométrico que tem pelo nome de bissetriz, ok? Bissetriz, então, é o conjunto de pontos que se encontram à mesma distância dos dois segmentos que compõem o ângulo, ok? Então, qualquer ponto aqui em cima poderia ser o ponto onde eu poderia, eventualmente, colocar os candeeiros que me estão a pedir, ok? Os candeeiros poderiam ser colocados exatamente ao longo desta linha vermelha, porque ela é bissetriz, e todos os pontos cá em cima ficarão sempre à mesma distância. Este ponto ficará sempre à mesma distância dos dois segmentos que compõem o ângulo. Como se chama então o lugar geométrico que deves construir? Eu penso que já falei nele bastantes vezes. É exatamente a nossa bissetriz. Ok? Fica então aqui a resolução de algumas situações sobre lugares geométricos que vocês necessitam de fazer revisões. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.